A minha mãe cobrava disso, que ele queria um compromisso, que ela queria que ele viesse todo domingo na igreja, que ele ia lá, mas a gente também tinha o culto domingo à noite aqui, né? Então, a minha mãe gostava de vir. Mas meu pai não era assim. Era o jeito dele, a personalidade dele. Domingo ele falava que era para descansar e ficar em casa ali na igreja, acabou. E aí ele foi no encontro de casais, minha irmã estudava em Curitiba, no seminário, e ele foi lá, e naquele encontro de casais ele teve um encontro assim com Deus, que foi algo assim, todo mundo que conheceu, que estava com ele, eu não fui, né? Falava que a mãe mesmo fala que Isso na luterana mesmo? Não, daí já era na Igreja de Deus, a gente estava na Igreja de Deus. Ah, daí já mudou, foi para a Igreja de Deus. Não, é que eles vieram, meu avô veio luterano, mas daí congregava ali na Igreja de Deus. Ah, tá. Ah, então no domingo, o pastor que ia para dar o culto era da Igreja de Deus. Isso, daí eles ficaram na Igreja de Deus, né? Entendi. Porque eles vieram de São Paulo e daí aqui eles ficaram na Igreja de Deus. Lá eles eram da luterana. E quando eles vieram, se identificaram mais com a Igreja de Deus, ficaram ali. E quando ele foi nesse encontro de casais e ele veio conversando com a minha mãe a noite inteira. Foi bem no feriado de finados de novembro. E ele veio falando que ele ia mudar de vida, que ele tinha experimentado o que ele nunca experimentou na vida. Olha. Que ele teve um encontro assim maravilhoso com Jesus, que ele sentiu a presença de Jesus grandemente na vida dele. Ele falou para minha mãe assim, que toda a vida ele deu a bundinha do pão para ela. Ela nunca quis, e que ele ia fazer ela muito feliz. E falou assim, tudo que uma mulher queria ouvir. Ela falou assim que ele veio conversando com ela de Curitiba aqui dentro do ônibus. Chegaram no domingo de manhã em casa. E ele foi ainda com meus tios matar um boi, tinha atolado uma vaca lá no sítio. E eles foram lá, mataram o boi, ele fez tudo lá para fazer linguiça no outro dia. Na segunda, né? Quando foi na segunda cedo, todo dia tirava leite, ele levantou e falou para a mãe assim que estava com uma dor no braço. Aí a minha mãe falou assim, deve ser algum mau jeito que você estava mexendo com o boi ontem, né? Deve ser. E ele saiu com o baldinho dele, que todo dia ele ia, e outro tio meu também tirava leite junto. E ele chegou lá na mangueira, né? E não conseguiu tirar o leite. De dor. No braço. Daí falou pro meu tio, Adolfo, vou subir porque eu não tô aguentando de dor no meu braço. E voltou com o balde, assim, com bem pouquinho leite. E era um baldinho de 5 litros. E ele falou pra mãe, vamos pro hospital que eu não tô aguentando. E imagina, né? Esse homem, assim, tem aquela coisa. A mãe falou, ele não tá bem. Pra ele pedir pro hospital, jamais. Meu pai era muito fortão, assim. E eu lembro que ele entrou... Novo, né? 52 anos. 52 anos. Aí ele entrou, foi meio passando mal, e eu lembro que eu queria, porque a gente que morava em São Vicente, queria muito vir para Campo Mourão, né? Passear. E eu queria vir. Cidade grande. E a mãe, não, vou levar o seu pai no médico. E eu lembro, eu tenho, assim, perfeitamente na minha mente, ele entrando dentro da caminhonete, ele não quis dirigir. O meu irmão que dirigiu. E meu tio já viu que não estava boa coisa, montou atrás e veio junto. Subiu na carroceria e veio junto. E daí, logo que daí tem uma estradinha, né? Quem conhece ali São Vicente, até chegar no asfalto, tinha chovido muito, muita chuva, a estrada estava muito ruim. E ele até ajudou a tirar, porque eles colocavam corrente, né? Ajudou a tirar, entraram dentro da caminhonete. Quando saiu, ele andou no asfalto, acho que uns, nem 5 quilômetros, uns 3 quilômetros. Ele falou para minha mãe assim, eu tô conseguindo respirar. Daí a minha mãe falou assim, respira forte, respira fundo, né? Aí, no que ele fez, ele caiu e morreu. Dentro do carro? Dentro do carro. Aí, meu irmão que estava dirigindo já viu, né? Meu tio também atrás já viu. Aí, meu irmão, quando chegou aqui no pronto-socorro, daí já não tinha mais o que fazer, ele já estava morto. Aí, começou todo aquele processo de luto, né? Aí, minha mãe entrou assim, aí ela falava assim pro pastor, nossa, na época que Deus deu um doce para ela e tirou. E ela, quando ela chegava perto do caixão, assim, ela já saía correndo. Depois, até o pastor Laura, ela contou uma vez. Eu sentia ódio de ver ele ali naquele caixão. Porque tudo que ele falou para mim, e ele foi embora e me deixou sem viver nada do que eu esperava. Não. Tudo que ele falou ali. Então, eu lembro que ela vinha e voltava para casa da minha tia, que era tudo perto, né? O velório foi na minha casa ali mesmo. E ela vinha ali e olhava. E depois, né? Na época eu era criança, então eu não estava entendendo assim direito. Tem dia, né, que meu pai tinha falecido, tudo. Eu sentia dor, mas a minha mãe, ela entrou assim num estado de depressão muito profundo, muito. E a gente daí veio para cá.
Eu lembro que no velório, depois que enterrou, eu fui debaixo de uma árvore, eu chorei muito, eu senti aquele choro de dor mesmo, sabe? Você perdeu o filho, sabe como Estava que com é? quantos anos na época? 11. 11 anos. 11 Nada, mas anos. entendia bem, né? Entendia, né? Eu vejo hoje, quando meu filho tinha 11, eu falei, nossa, na idade dele eu perdi meu pai. Então, você vê assim que a gente tem muito entendimento com 11 anos. Depois que a gente fala, é uma criança. Não é criança. A gente tem entendimento, né? E daí a gente veio pra cá, começamos uma vida nova, né? Mais ou menos. Mas minha mãe, assim, não se recuperou mais. Sempre muito ativa na igreja, muito, mas sempre com depressão, muitos problemas emocionais.